Salve, salve, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso da primeira série do ensino médio, onde a gente vai trabalhar com todas as unidades e todos os conteúdos vistos na nossa primeira série. Galera, hoje a gente vai trabalhar com os nossos exercícios da primeira aula. Então, hoje focando em mudanças de unidades de distância e mudanças de unidades de velocidade, certo? Eu vou aproveitar que eu estou falando sobre distância e também vou comentar com vocês sobre mudanças de unidades de grandezas que são de formas quadráticas e cúbicas, beleza? Então, aqui o assunto é direto, aqui o assunto é rápido. Eu nem coloquei uma lista complementar sobre isso, porque eu acho que não se faz necessário no primeiro momento, mas a partir da nossa próxima aula, aí sim a gente vai fazer listas complementares, beleza? Então, olha só, o que acontece aqui? A gente vai trabalhar com algumas mudanças de unidades mais clássicas, como as mudanças de quilômetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Ah, mas professor, na época do colégio eu aprendi que tinha o decâmetro, o hectômetro. Eu sei que isso existe. Inclusive, existem grandezas de distâncias que são menores do que o milímetro que a gente poderia trabalhar. Mas a gente está focando de forma prática. Eu nunca vi cair num vestibular alguém mudar para hectômetro, por exemplo. Então, como a gente está trabalhando com cinemática, estudo do movimento, cara, o que é importante mesmo, que vai aparecer com muita frequência, são as mudanças tipo quilômetro-metro, a mudança metro-decímetro, coisa desse estilo. Então, a gente vai pegar as mudanças de grandezas que são mais conhecidas, beleza? Então, vamos ao nosso ponto, só relembrando de alguns detalhes. Primeiro, como é que a gente faz a mudança de quilômetro para metro, de metro para decímetro, de decímetro para centímetro e de centímetro para milímetro? Bom, aqui, de quilômetro para metro, bem tranquilo, vezes 1000, né? Porque 1 quilômetro tem 1000 metros, então se você tem 1 quilômetro, faz 1 vezes 1000, ele vai sair em metros, beleza? De metro para decímetro, agora são proporções de 10 vezes 10. Aqui, de decímetro para centímetro também, vezes 10. E de centímetro para milímetro também, vezes 10. Obviamente que o caminho contrário a isso será o mesmo, porém com operações inversas. De milímetro para centímetro, ao invés de vezes 10, dividido por 10. De centímetro para decímetro, ao invés de vezes 10, dividido por 10. E assim por diante. Então, aqui do decímetro por metro, dividido por 10. E do metro para o quilômetro, 1 dividido por 1000. Beleza? Então, a gente vai fazer algumas mudanças aqui bem rápidas, certo? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, 500 metros em quilômetros. Cara, se eu quero 500 metros e eu quero transformar em quilômetros, se a minha grandeza de origem é o metro e a grandeza final é o quilômetro, eu estou saindo do metro, vindo para o quilômetro, então eu vou dividir por 1000. Eu vou colocar aqui um detalhe, que é o seguinte, ó. Nós vamos fazer uma divisão por 1000. Divisão por 1000. Mas se habitue a fazer isso aqui, ó. Pode ser uma divisão por 1000? Pode ser uma divisão por 1000. Ou você pode simplesmente multiplicar por 10 elevado na menos 3. Lembrando que na aula passada, né, na nossa aula número 1 ali, a gente discutiu como que é essa linguagem do porquê dividido por 1000 é 10 a menos 3. Dá uma olhada lá na aula que vai ficar claro para você, certo? Então, você pode fazer isso aqui de duas formas. A primeira forma é você simplesmente pegar 500 e dividir por 1000. Se você pegar 500 e dividir por 1000, vai dar 0,5. Fechou? 0,5 quilômetros. Certo? Ok. A outra forma que tem, que seria multiplicando por 10 a menos 3, seria você pegar o 500, multiplicar ele por 10 na menos 3 e observar o seguinte, ó, para eu corrigir essa ordem de grandeza aqui, ó, 10 na menos 3 são 3 casinhas que tu tem que andar para a esquerda com a vírgula. Então, se eu andar uma casinha, duas casinhas, 3 casinhas, esse cara vira o 0,5 vezes 10 na zero, que é o 0,5. Então, se você quiser usar a notação científica, você verá que, num primeiro momento, ela parece meio que uma perda de tempo você usar a notação científica, mas lá para frente você vai ver que vai ser extremamente necessário você estar trabalhando com ela, beleza? Então, os dois caminhos, divide por 1000 ou multiplica por 10 a menos 3, a mesma coisa, beleza? Agora nós vamos mudar de milímetro para metro. Bom, quando você está fazendo de milímetro, quando você está fazendo de milímetro para metro, aqui a operação vai ser a seguinte, você vai saltar uma casinha, duas casinhas, 3 casinhas. Então, você vai pegar 3 vezes uma divisão por 10.
E aí, o que que acontece? Se você vai dividir por 10 3 vezes, você pode fazer o seguinte, você divide por 1000. Como assim, professor? Divide por 10 uma vez, divide por 10 outra vez, divide por 10 outra vez, são 3 zeros. 3 zeros, 1000, certo? Ou você simplesmente também multiplica por 10 na menos 3. E aqui fica fácil, né? 250 dividido por 1000 fecha 0,25. Ok. Agora eu estou passando de quilômetro para metro, ó. Eu estou pegando a quilometragem para a metragem. O meu caminho agora é o contrário, eu estou indo para a direita. Então, aqui eu vou ter que multiplicar por 1000. Ou ainda, você pode pensar que é uma multiplicação por 10 elevado na terceira. Se você quiser, você pode deixar, inclusive, escrito em notação científica, que seria o 1,25 vezes 10 elevado na terceira metros. Simplesmente assim. Substituir o K do quilômetro por 10 na terceira. Beleza? Aqui eu vou fazer a multiplicação por 1000, tá? 1,45 e não 1,25, né? 1,45 vezes 1000 vai fechar 1450 metros. Beleza? Tranquilo, né? Agora, mudando de centímetro para metro. Ó, centímetro para metro, muito clássico, os alunos sabem de cor, inclusive, divide por 100, né? Centímetros, 100, certo? Então, ó, isso está associado aqui, ó. Você está no centímetro e está vindo para o metro. Um salto, divide por 10. Outro salto, divide por 10 de novo. Dividir por 10 duas vezes é a mesma coisa que dividir por 100. Ou multiplicar por 10 elevado na menos 2. Veja que essa coisa da notação científica, eu fico batendo martelo nela, só porque eu sei que futuramente será necessário, mas nesse capítulo, nas nossas aulas agora, vocês vão ver que vai dar para trabalhar sem usar essa notação, tá? Então, 25 dividido por 100, 0,25. Fechou a minha grandeza, ok? Aí, 750 metros em centímetros. Agora tu está fazendo o caminho contrário. Tu está em metro, vai para decímetro e vai para centímetro. Se antes eu dividi por 100, agora o caminho contrário é multiplicar por 100. Então, aqui, vezes 100. Ou vezes 10 ao quadrado, certo? Beleza. Multiplicar por 100, bem simples, acrescenta 2 zeros. Então, esse cara fica 750 e acrescenta mais 2 zeros. 0, 0, que é da multiplicação pelo 100. Veja que quando o número começa a ficar grande, imagina que esse cara tivesse, sei lá, 8 zeros, ia ficar um número muito grande. Você ia ver que a notação científica ia ser legal para você trabalhar. Você olhar assim, cara, ó, tem 3 zeros nesse número. Por que não escrever ele assim, ó? 75 vezes 10 elevado na terceira centímetros. Aí você fala, professor, mas ainda prefiro escrever 75 mil. Não, beleza. Mas se fosse 75 bilhões, aí você ia ver que tem muito zero. Você fala, não, peraí, eu prefiro pegar o número da frente, 75, e ver quantos zeros tem depois dele e escrever vezes 10 elevado naquele número de zeros. Veja que a notação ia simplificar um pouco o seu caminho. Beleza? E por último, a mudança de decímetro para quilômetro. Ó, decímetro divido por 10 para chegar em metro. Depois de metro, divido por 1000 para chegar em quilômetro. Isso quer dizer que eu vou pegar um número com 4 zeros. Um zero do salto para o metro e 3 zeros do salto para o quilômetro. E aqui, então, eu vou dividir por 1 zero, 2 zeros, 3 zeros, 4 zeros. Eu divido por 10.000. Aí você já começa a olhar, a anotação ia ficar legal, porque é a mesma coisa que eu fazer o seguinte, multiplicar por 10 elevado, ó, se eu estou dividindo por um número com 4 zeros, então menos 4. Né? Se eu estivesse multiplicando, mais 4. Então, eu posso simplesmente escrever assim, ó, 95 vezes 10 elevado na menos 4. E se eu quiser fazer essa divisão, bom, beleza, eu até faço. 95 dividido por 10.000. Esse cara vai dar quanto? 0,0095 quilômetros. Acho que não é muito legal escrever desse jeito, né? Então, realmente, você vai ver que a notação científica ela facilita quando o teu problema se torna com números um pouco ruins de você manipular. Ela vai te ajudar, beleza? Então, fechando aqui a nossa mudança de unidade para grandezas aqui em grau 1.
bem tranquilo. É só você reconhecer essa tabelinha, como que são os seus saltos, né? Só tem uma diferença lá do metro pro quilômetro, que é com 1000, porque eu não coloquei ali os 2 passos ali que tem antes do quilômetro, mas é bem tranquilo isso aqui, né? Então, fechando a nossa primeira parte, que é a parte de mudança de unidade para comprimentos, certo? Agora, a segunda parte, eu vou aproveitar o que nós estávamos trabalhando. Bom, o que acontece é que agora eu estou mexendo com ordens cúbicas, metro cúbico, centímetro cúbico, quilômetro quadrado. Então aqui, quando a gente for mexer com esses caras, você vai ver que o caminho ele vai ser muito semelhante com o que a gente estava fazendo antes. Ó, quando a gente fazia de quilômetro para metro, nós fazíamos vezes 1000. De metro, decímetro, centímetro, todos vezes 10. Vezes 10. Vezes 10. Vezes 10. Né? Isso quando você estava vindo aqui para a direita, né? Indo para as unidades menores. Quando você vai para as unidades maiores, você sabe que você faz dividindo, né? Então, deixa eu só pegar a cor aqui. Foi. Aqui. Aqui. Opa, esqueci um salto aqui. Aqui e aqui, certo? Dividido por 1000. Dividido por 10. Esse salto. Dividido por 10. Esse salto. Dividido por 10. Esse salto. Isso aqui, ok. Agora, e quando a grandeza é de ordem quadrática ou quando a grandeza é de ordem cúbica? Você vai continuar usando essa tabela, mas você vai elevar isso ao expoente que você está trabalhando. Quer ver? Por exemplo, eu estou mudando de metro cúbico para centímetro cúbico. Tá, beleza. Primeiro vou me perguntar, como que é de metro para centímetro? Bom, de metro para centímetro eu dou 2 saltos que são vezes 10, beleza? Então, vezes 10 vezes 10 vezes 100. Então, já vou anotar aqui, ó, vezes 100. Ou ainda, vezes 10 elevado ao quadrado, certo? Terminei? Não, ainda não terminei. Porque eu estou trabalhando com metro cúbico. Então, eu tenho que fazer uma coisinha nessa minha conta. Eu preciso elevar aquele número ao cubo. Certo? Esse é o detalhe. Então, ó, quando eu elevo ao cubo, o que vai acontecer com os números é que eles vão ficar assim, ó. 100 elevado ao cubo, bom, como eu estou elevando ao cubo, é 100 vezes 100 vezes 100. Então, tem 2 zeros no primeiro, 2 zeros no segundo, mais 2 zeros no terceiro. Vão ter 6 zeros. Então, esse cara vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Então, eu tenho ali 1 milhão, né? Agora, quando eu pego 10 elevado ao quadrado e eu elevo ao cubo, ó, simplesmente o 3 e o 2 tu multiplica. 2 vezes 3 vai dar 6. Então, é a mesma coisa que multiplicar por 10 elevado na sexta. Então, como que fica esse cara em centímetros cúbicos? Bom, eu posso pegar o 1 e multiplicar por 1 milhão e escrever aqui 1 milhão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que não é muito legal. Ou posso escrever esse cara em notação científica. Ó, fechou 10 na sexta, no final das contas, porque eu peguei a mudança do metro por centímetro, depois ainda elevei ela ao cubo. Então, aqui vai ficar 1 vezes 10 elevado na sexta. Veja como usar a notação à medida que você vai repetindo o teu processo, tu vai vendo, bah, fazer pela notação é até melhor, na verdade, né? Agora, centímetro quadrado para metro quadrado. Bom, olha só, de centímetro para metro, eu tenho que dividir por 10 duas vezes. Então, eu vou dividir esse cara por 100. Divido por 100. Ou multiplico por 10 elevado na menos 2. Vamos nos habituar sempre a escrever a notação, beleza? Os dois caminhos estão corretos. Só que tem um problema. Esse cara está ao quadrado. Então, eu vou fazer os meus elementos aqui elevados ao quadrado. Beleza? Agora, o que eu faço? Finalizo o meu problema. Por quê? 100 ao quadrado é 100 vezes 100. Tem 2 zeros no primeiro 100. Tem 2 zeros no segundo 100. Vai ter 4 zeros. Então, é a mesma coisa que dividir por um número que tem 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Dividir por 10.000, certo? Ou ainda, eu posso fazer isso aqui. 2 vezes 2, que são os meus expoentes, dá 4. Vezes 10 elevado na menos 4.
Pronto, simples assim, terminamos, ó. Se você quiser, você pode escrever 40 dividido por 10.000 e ver como que fica, 0,000, ou simplesmente vai lá e escreve assim, ó. 40 vezes 10 elevado na menos 4. Se você quiser ainda corrigir esse zero aqui, ó, ao acrescentar esse zero aqui, ele somaria 1, fica 4 vezes 10 a menos 3. Mas não está errado aqui a minha mudança, ó. Eu simplesmente vi como que era o salto e elevei no expoente. Vi como que era o salto e elevei no expoente da situação. Ó, quilômetro quadrado para metro quadrado. Bom, quilômetro para metro é 1 vezes 1.000. Então, vezes 1.000. Mas multiplicar por um número que tem 3 zeros é a mesma coisa que multiplicar por 10 elevado na terceira. Mas esse cara é quilômetro ao quadrado. Então, se ele é quilômetro ao quadrado aqui, ao quadrado aqui. Então, eleva ao quadrado. Quando você eleva 1.000 ao quadrado, você vai ter um número que apresenta 6 zeros, né? Então, ele vira 1 milhão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Ou, notação, né, gente? 10 elevado na terceira, eleva ao quadrado. Esse cara é só multiplicar os expoentes. 2 vezes 3 vai dar 6. Então, esse cara vezes 10 na sexta. Ou seja, 1 quilômetro quadrado é igual a 1 vezes 10 elevado na sexta metros quadrados. Certo? E aqui eu peguei o último carinha, que é o decímetro cúbico, e eu coloquei para mudar em centímetro cúbico e também em metro. Bom, vamos lá. Rapidinho, então. Do decímetro cúbico para o centímetro cúbico é 1 vezes 10, certo? É 1 vezes 10. Então, eu vou fazer o seguinte. Do decímetro para o centímetro cúbico é 1 vezes 10, certo? Só que é 1 vezes 10 que eu tenho que elevar ele ao cubo, certo? Então, fica 200 vezes 10 elevado ao cubo. Tranquilo? Beleza? E, por fim, do decímetro cúbico para o metro cúbico. Bom, do decímetro para o metro, está aqui na minha tabela, estou vindo aqui para a esquerda, eu estou dividindo por 10. Mas esse cara eu preciso elevar ao cubo, certo? Beleza. Então, 10 elevado ao cubo vai ficar 10 ao cubo, certo? Então, esse cara é a mesma coisa que fazer vezes 10 na menos 3, tudo bem? Dividir por 10 ao cubo é a mesma coisa que multiplicar por 10 na menos 3. Então, esse cara fecha aqui com 200 vezes 10 na menos 3, certo? E aí a gente fecha nosso problema. Se você quiser esse cara mudar e escrever 0,2, não tem problema. Se você quisesse falar assim, ó, eu tenho que dividir por 10, mas eu elevo ao cubo, então eu tenho que dividir por 1.000, na verdade. 200 dividido por 1.000, fechou, fecha 0,2. Pode ser. Fique à vontade para fazer do jeito que você achar melhor. Mais para frente, a gente vai ver que os números geralmente nas questões não aparecem desse jeito aqui. Eles mexem na vírgula para aparecer só um algarismo significativo. Mas no primeiro momento a gente não precisa se preocupar com isso, beleza? Então o importante é que a gente saber mudar a unidade em si, tá? Beleza, fechou as unidades aqui que são de distância, de situações quadráticas e também de situações cúbicas. E aí falta a gente entender uma coisa, que é a unidade da velocidade. Na aula, eu fiz bastante mudança de unidade de tempo com vocês. Eu mostrei as mudanças de unidade de tempo. E a pergunta é a seguinte: por que que você, ao mudar de quilômetro para metro, você pega sempre faz a mesma coisa? Tu tem aqui um cara em quilômetros. Aí o professor fala, divide por 3,6. Porque daí ele vira em metros. 36 dividido por 3,6 dá 10. Mas por que é que eu preciso fazer desse jeito? Qual é a razão pela qual eu preciso dividir por 3,6? Bom, para a gente entender esse processo, nós vamos ter que compreender que, na verdade, o que acontece é que eu estou fazendo uma dupla mudança de unidade. Ó, vamos pensar aqui no 1 km por hora.
Vamos supor que a minha dúvida é quanto que isso vale em metros por segundo, certo? É isso que eu quero saber, quanto que esse cara vale em metros por segundo. Aí a minha pergunta é, por que que eu preciso dividir por 3,6? Bom, o que acontece é o seguinte, ó, eu tenho 1 quilômetro em 1 hora. Isso é 1 quilômetro por hora, né? 1 quilômetro em 1 hora. E aí, o que acontece é que eu quero esse cara em metros por segundo. Ou seja, então eu vou ter que converter o quilômetro para metro. E, ao mesmo tempo, eu vou ter que converter a hora para segundos. Eu tenho que fazer uma dupla conversão. Então, vamos lá. Como é que eu converto de quilômetro para metro? Bom, se 1 quilômetro tem 1.000 metros, de quilômetro para metro, eu faço vezes 1.000. Vezes 1.000. Então, 1 quilômetro, 1.000 metros. 1.000 metros. Ok. Só que eu tenho que converter também de horas para segundos. E aí, quantos segundos tem 1 hora? Bom, 1 hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. 60 vezes 60, 3.600. Então, para fazer a mudança de hora para segundos, eu preciso multiplicar esse cara por 3.600. E você vai encontrar aqui 3.600 segundos, certo? Agora, se eu quiser, eu posso simplificar essa minha continha aqui, ó. Como que eu simplifico ela? Assim, ó. Eu corto 2 zeros que tem aqui, corto 2 zeros, e esse cara ficaria 10 dividido por 36, certo? Metros por segundo. Ok, mas aqui tem uma coisa que dá para você fazer também, que sempre que você divide uma fração em cima e embaixo pelo mesmo número, aquela fração continua sendo uma verdade. Então, por exemplo, se eu dividir em cima por 10, opa, não peguei a cor aqui, aí foi. Se eu dividir em cima por 10 e eu dividir embaixo por 10, você vai ter que 10 dividido por 10 vai dar 1, e 36 dividido por 10 vai dar aquele 3,6. Isso quer dizer que 1 quilômetro por hora é a mesma coisa que 1 dividido por 3,6 metros por segundo. Ou seja, o que eu estou mostrando para vocês? Eu estou mostrando que quando você quer mudar de quilômetro por hora para metro por segundo, você precisa dividir por 3,6. Agora, obviamente, se você quer fazer o processo contrário a isso, que é o do metro por segundo para o quilômetro por hora, você precisa multiplicar por 3,6, certo? E aqui eu vou montar uma tabelinha para vocês que ela é bem clássica envolvendo essa situação, que são algumas velocidades em metros por segundo e seus correspondentes em quilômetros por hora. Vamos lá montar a nossa tabela, ó. Os 5 metros por segundo, o 10 metros por segundo, o 15 metros por segundo, o 20 metros por segundo, o 25 metros por segundo e o 30 metros por segundo. Cara, esses caras são os caras que geralmente aparecem para vocês. Quando vocês vão converter algo de quilômetro por hora e tu quer jogar lá para metro por segundo, geralmente vira nesses números, ou 5, ou 10, ou 15, ou 20. E esse cara é bem simples a tua ideia, ó. Se tu pegar 5 e multiplicar por 3,6, esse cara vai dar 18. 5 multiplicado por 3,6 vai dar 18. Então, ó, o que vai acontecer? A primeira velocidade, que é 5 metros por segundo, vezes 3,6, esse cara vai dar 18 km por hora. Opa, não 15, 18.
km por hora. Certo? E o 10? Bom, o 10 vai ser o dobro disso. E o 15 vai ser o triplo disso. E o 20 vai ser 4 vezes isso. Por quê? Porque o 10 é o dobro do 5. O 15 é o triplo do 5. O 20 é o quádruplo. Então, sempre pensando numa progressão aqui. Vezes 2, vezes 3, vezes 4. Certo? Então, a gente vai se habituar da seguinte forma. Ó, o 10, quando tu multiplica por 3,6, vai dar 36. Quilômetros por hora. Você pode ver, ó, que daqui na tua tabela, do lado esquerdo dela, você tem algo que progride de 5 em 5, ó. De 5 em 5. E como que progride o teu lado direito? O teu lado direito, ele progride de 18 em 18. Certo? Então, eu vou ter que pegar esse 36, perdão, somar 18, depois somar 18, depois somar 18, e fazendo aqui que eu já vou encontrando meus valores sequenciais. E aí vocês vão ver que esses valores, eles são muito comuns, você vai usar com muita frequência. Por exemplo, depois do 36, somou 18, vai dar 54 quilômetros por hora. Somou 18, vai dar 72 quilômetros por hora. Somou 18, vai dar 90 quilômetros por hora. Somou 18, vai dar 108 quilômetros por hora. Então, aqui, eu acho que vocês já compreenderam legal a nossa ideia, tá? O que vai acontecer é que eu estou tentando montar uma tabela para vocês só porque isso aqui é muito frequente, tá? Você pegar um exercício assim, tem um cara que está em uma certa velocidade, aí ele te dá em quilômetros por hora aquela velocidade, tu sabe que tu tem que manipular aquilo lá em metros por segundo, lá para frente. Cara, os números que eles vão dar geralmente vão estar nessa faixa, 18, 36, 54, que são números que você consegue dividir por 3,6 e desenvolve as suas questões normalmente. Beleza? Então, meus queridos, era isso. Aqui nós vamos então finalizando a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido. Essa semana ainda, pausa com as listas complementares, somente aqui algumas absorções de conteúdo mesmo. E aí, a partir da nossa semana que vem, aí sim, todas as aulas com listas de exercícios que a gente trabalha aqui e listas complementares. Beleza? Forte abraço. Se você curtiu, não deixe de dar o like e compartilhar. Valeu, galera!